Olá, amigos pensadores da PenseExcel.com, iniciando mais uma live, hoje terça-feira, 21 horas 8 minutos. Hoje nós vamos falar sobre criação de dashboards no Excel. Então eu vou explicar aqui do zero como vocês podem estar criando um dashboard no Excel, ok? Como já é de praxe, eu vou dar aí 2 minutinhos para o pessoal entrar. Beleza? Peço para que conforme vocês forem entrando, vocês podem ir colocando o nome e a cidade de onde vocês estão falando, beleza? Bom, pessoal, estou vendo aí que já tem algumas pessoas que estão entrando, estão começando a assistir aqui a nossa live, a nos acompanhar aqui. Eu peço para que conforme forem entrando, que vocês possam ir digitando, inserindo aí o nome de vocês e a cidade de onde vocês estão falando, beleza? Para a gente começar a interagir aqui. Boa noite, Thiago Miranda, seja bem-vindo, falando de Anchieta, aqui no Espírito Santo. Bom, pessoal, já deu o tempo aqui da galera entrar, beleza? Novamente eu peço aí para que conforme vocês forem entrando, vocês podem ir informando aí a cidade de onde vocês estão falando, beleza? Mais para a gente medir aqui a audiência da live, ok? Que ajuda bastante aqui o nosso trabalho. E na live de hoje eu vou ensinar como criar um dashboard no Excel, né? Passando aí algumas dicas para a criação de dashboard do zero até a conclusão aqui da criação, ok? Lembrando aqui que para você criar um dashboard no Excel, você pode ter, se você tiver, por exemplo, me perguntaram isso hoje no LinkedIn, né? Ah, Flávio, se eu tiver a versão do Excel 2010, não tem problema. Você vai conseguir adicionar, né, criar o seu dashboard ali através de gráficos dinâmicos, ok? Vai conseguir utilizar a segmentação de dados para filtros, porém não vai conseguir adicionar a linha do tempo, beleza? Porque a linha do tempo só entrou no Excel 2013, ok? Mas a criação do dashboard e segmentação de dados vocês conseguem. Então, esse aqui é um modelo de dashboard que nós vamos trabalhar, beleza? A gente vai criar um dashboard para ficar igual a esse daqui, né, que eu chamei de gabarito, ok? Então, aqui, ó, nós temos algumas planilhas nesse arquivo, nessa pasta de trabalho, ok? Essa primeira planilha aqui, que é a planilha dashboard, tem aqui o conceito, né, do que é dashboard. Aqui eu tenho uma base de histórico de vendas, que é a base que nós vamos trabalhar com ela, ok? Eu já vou falar dela. E aqui nós temos a planilha exercício de tabelas dinâmicas, a planilha exercício dashboard, vou explicar para vocês o porquê dessa divisão, dessa separação. E aqui a planilha gabarito tabelas dinâmicas e gabarito dashboard, ok? Se tiver ruim aí a transmissão, vocês podem estar comentando, beleza? Se a qualidade aí estiver ruim do vídeo, do áudio, ok? Se por acaso aparecer embaçado aí para vocês, é só vocês atualizarem a página aí que volta ao normal, beleza? Então é o seguinte, galera, eu vou passar algumas dicas para vocês aqui que são cruciais para a criação de um dashboard, né? No decorrer da live de hoje, ok? Eu não quero me estender muito, mas é importante que eu passe essas dicas para vocês, né? Mas antes disso, eu vou passar para vocês o conceito do que é o dashboard, ok? Dashboard são painéis que mostram métricas e indicadores importantes para se alcançar objetivos e metas traçadas de forma visual, ok? Facilitando a compreensão das informações geradas. O que isso quer dizer? Que quando você tem um dashboard, fica muito mais fácil você analisar cada informação, ok? Você tem um conjunto de análises prontas de forma gráfica, né? Então, para cada análise existe um gráfico mostrando ali o resultado daquela análise em determinado período, por diversas variáveis diferentes, ok? Então, o que na prática, né, tecnicamente falando no Excel, o que é um dashboard?
O dashboard é um conjunto de gráficos dinâmicos, né? Então, você tem diversos gráficos dinâmicos juntos, que todos eles juntos compõem um dashboard, ok? Que é esse painel de resultados aqui, o painel de controle aqui de análise de resultados, beleza? Então, para cada gráfico dinâmico desse daqui, cada gráfico desse aqui é um gráfico dinâmico, e para cada gráfico dinâmico existe uma tabela dinâmica por trás, ok? Então, a primeira dica que eu quero passar para vocês aí é o seguinte, ó. Quando vocês criarem um dashboard, a gente vai fazer isso na prática aqui já já, mas quando vocês criarem um dashboard, vocês precisam, é importante que vocês separem a tabela dinâmica do gráfico dinâmico, ou seja, colocar o gráfico dinâmico em uma planilha, né, uma aba, e deixar a tabela dinâmica que alimenta aquele gráfico dinâmico em outra aba, ok? Isso por quê? Porque aí as tabelas não ficam aparecendo aqui por trás, ou junto, no caso, dos teus gráficos, ok? Uma coisa legal é o seguinte, vocês vão ver mais para o final da live, mas uma coisa legal é que quando eu utilizo aqui a segmentação de dados, né, os filtros de segmentação de dados, conforme eu vou clicando aqui nos estados, por exemplo, ou nas marcas, aqui no campo marcas, ele vai filtrando as informações aqui embaixo, ok? Só que o que acontece é o seguinte, deixa eu filtrar aqui 2 estados. O que acontece é o seguinte, o gráfico, vocês podem perceber que ele não muda de posição, né? Ele é atualizado, mas o gráfico inteiro, o retângulo do gráfico inteiro, ele não muda de posição, não muda de tamanho, é o mesmo tamanho sempre, ok? O que mudam são as informações contidas dentro de cada gráfico, ok? As cores, os valores e etc. Já na tabela dinâmica não, quando eu clico, quando eu filtro aqui pela segmentação de dados, lá na minha tabela dinâmica os dados vão sendo alterados automaticamente, ok? E aí a tabela ela vai mudando de posição. A tabela vai mudando de posição, o que acaba prejudicando aqui a visualização, no caso do dashboard. Por isso que o dashboard ele é feito com gráficos, ele fica mais fácil a visualização e você consegue ali deixar em um painel de um tamanho único, ok? Então, galera, vamos para a prática, para vocês aprenderem na prática como é que cria um dashboard. Então, aqui eu trouxe um passo a passo, né, com 14 passos, que compõem aqui os exercícios que nós vamos fazer aqui para criar o nosso dashboard, beleza? Então, aqui, ó, na planilha exercício tabela dinâmicas, eu criei um botão aqui para cada planilha para ficar mais fácil aqui a navegação, ok? Então, aqui na planilha tabela dinâmica, nós vamos criar as nossas tabelas dinâmicas, beleza? E aqui na planilha exercício dashboard, nós vamos colocar os nossos gráficos dinâmicos agrupados aqui, um lado a lado, um do lado do outro, embaixo, etc., para desenharmos aqui o nosso dashboard, ok? E aqui nós vamos nos basear para a criação desses gráficos dinâmicos na nossa base. O que é a nossa base aqui? É a nossa base histórica de vendas, né? Então, poderia ser uma base de qualquer coisa, né? Poderia ser uma base de históricos de pagamentos de clientes, né? Ou uma base de entregas realizadas em todo o Brasil pela área de logística da empresa, né? Que seja. Então, aqui eu trouxe uma base histórica de vendas, onde eu tenho aqui, né, da coluna A até a coluna I, as informações cadastrais dos clientes, ok? Então tem código do cliente, nome do cliente, data de nascimento, idade, sexo, e-mail, telefone, cidade e estado, Brasil inteiro, beleza? E aqui, ó, a partir da coluna J, eu tenho as informações de vendas desses clientes, ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o código do item vendido para cada cliente desse, o item, a descrição do item, a categoria desse item, beleza? A subcategoria desse item, a marca
no caso do fabricante, né, desse item, o valor da venda realizada e a data da realização dessa venda, beleza? Então, cada linha dessa daqui é um registro de vendas, ok? É uma unidade única que foi vendida, beleza? Então, vamos voltar aqui na setinha e vamos iniciar. Vou dar uma boa noite aí para o Raul Bezerra, falando direto de São Paulo. Seja bem-vindo aí, Raul. Espero que goste da nossa live, nos acompanhe toda semana. Então, aqui é o seguinte, ó, no passo 1, eu coloquei aqui bem, tentando ser o mais claro e didático possível, né? Aqui na coluna C, eu coloquei, né, no passo 1, crie um gráfico dinâmico de combinação chamado faturamento versus volume por mês de 2016. Eu botei FAT versus vol para ficar mais fácil lá no título do gráfico, okay? Já que nos nossos gráficos dinâmicos, no dashboard, eles são pequenos. Então você tem que colocar um título pequeno também para caber ali, para não ficar aquela coisa gigante, feia, né, enfeiando ali, digamos assim, o teu dashboard, ok? Então, ó, vamos criar esse gráfico dinâmico, né? Então aqui, ó, nós vamos na base, e a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó, para a gente criar o primeiro gráfico dinâmico do nosso dashboard. Nós vamos clicar aqui em qualquer célula da nossa planilha, da nossa base, beleza? E vamos lá na aba Inserir, da faixa de opções do Excel. E na aba Inserir, nós vamos, aqui na parte de gráficos, clicar em Gráfico Dinâmico. Ok? Aí, automaticamente, ele vai selecionar toda a minha base, né? Ele vai pegar aqui de A4 até P1004. Por quê? Porque ele entende automaticamente que você quer se basear por toda aquela base ali daquela planilha onde você selecionou aquela determinada célula, beleza? E aqui embaixo você vai informar para o Excel em qual local você quer colocar o seu gráfico dinâmico. Então nós vamos aqui sempre em planilha existente, nesse caso aqui do exercício da live de hoje, ok? Vamos clicar aqui nesse quadradinho aqui do lado do campo local. É a aula de gráfico dinâmico mesmo, beleza? É o gráfico, você vai fazendo gráfico dinâmico por gráfico dinâmico até desenhar todo o seu dashboard. Isso é um dashboard, beleza? Então, ó, onde é que eu vou criar a minha tabela dinâmica? Vou vir aqui na planilha exercício tabelas dinâmicas. Vou clicar aqui e aqui eu vou iniciar a criação das minhas tabelas. Eu posso colocar essa primeira tabela, por exemplo, aqui na linha 4, né, na célula A4, ok? Vou dar um ok aqui e ele vai criar o que eu particularmente chamo de esqueleto da minha tabela dinâmica e esqueleto do meu gráfico dinâmico. Automaticamente, quando eu clico no esqueleto, né, entre aspas, da minha tabela dinâmica e do meu gráfico dinâmico, ele exibe aqui os campos lá da minha base, onde eu tinha inicialmente selecionado para inserir, para criar esse gráfico dinâmico junto com essa tabela dinâmica, beleza? E por que ele criou aqui o gráfico dinâmico, a tabela dinâmica junto com o gráfico dinâmico? Porque a tabela, todo gráfico dinâmico precisa de uma tabela por trás para alimentar esse gráfico dinâmico, ok? E conforme nós vamos desenhando a nossa tabela dinâmica, o gráfico ele vai sendo automaticamente desenhado aqui também. E aí depois nós podemos formatar esse gráfico da forma que desejarmos. Ou vice-versa. Conforme nós vamos desenhando o nosso gráfico dinâmico, automaticamente ele vai desenhando a tabela. Beleza? O que eu sugiro? Eu sugiro que vocês desenhem a tabela, né? Configurem toda a tabela de vocês com as informações, né, com os dados, nas posições que vocês querem, que vocês desejam. E aí o gráfico, depois vocês fazem uma formatação final no gráfico, deixando ele com a cara lá do jeito, no tipo, escolhendo o tipo que vocês querem para o gráfico, para ele ficar do jeitinho que vocês desejarem, ok? Então, ó, vamos voltar aqui, ó, na setinha, vamos lá no passo 1. Então, esse gráfico vai ser um gráfico de combinação, beleza? E como é que vai ser essa tabela dinâmica desse gráfico dinâmico, né? Os meses de 2016 vão estar em linhas, e o faturamento e volume em colunas, né? Então, essa coluna D aqui, ó, esse azul mais claro,
são as especificações da tabela dinâmica, e esse azul mais escuro são as especificações de formatação do gráfico, de cada gráfico dinâmico do meu dashboard. É mais para ajudar aqui a vocês a chegarem, no final das contas, nesse dashboard aqui, ok? E aí, galera, ó, vamos lá no primeiro. Então, o que ele pediu aqui? Ele pediu meses de 2016 em linhas e faturamento em volume em colunas. Então, vou vir aqui, quando eu clico em cima da tabela, ele mostra automaticamente os campos. Se não estiver exibindo, é só vocês clicarem com o botão direito do mouse e ele vai aparecer aqui embaixo, ó, mostrar, ao invés de estar ocultar lista de campos, na última opção, vai estar mostrar lista de campos, beleza? E aí, ó, eu quero criar um gráfico dinâmico igual esse daqui, ó. Faturamento e volume por mês, ok? Então, volto aqui. Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui o mês, data da venda, beleza? E ele vai jogar a minha data da venda. Quando eu clico aqui em data da venda, ele joga aqui em linhas automaticamente, ok? Só que o que ele faz? Ele coloca, ele abre essa data da venda em trimestres e anos. Só que eu quero em meses, né? O que eu posso estar fazendo aqui? Posso estar removendo aqui os trimestres, ele vai exibir somente os anos. E aqui no ano de 2016 eu vou abrir os meses, beleza? E aí, qual o valor? E aqui ele já tá começando a desenhar o meu gráfico dinâmico, de acordo com a minha tabela dinâmica, ok? E aí, qual o valor que eu quero colocar para o meu gráfico dinâmico? Eu quero somar o faturamento, beleza? Então, vou clicar aqui em valor da venda, valor de venda, automaticamente ele já vai jogar aqui para o quadradinho, né? Para a parte ali do canto inferior direito da minha janela auxiliar aqui, somando o valor de venda, ou seja, ele consolidou aqui o meu faturamento, beleza? E aí eu também quero o volume. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que considerar o seguinte, eu tenho que entender onde é que está o volume aqui na minha base. Eu tenho alguma coluna chamada volume, chamada quantidade vendida? Não, não tenho. O que eu entendo aqui, eu estou interpretando essa base da seguinte forma. Cada linha dessa daqui é um registro de vendas. Ou seja, cada linha dessa é um volume de vendas. Ok? Então, como é que eu chego no volume aqui? Eu conto todas as linhas aqui da minha base para eu chegar no meu volume. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu posso me basear em qualquer campo desse daqui. Ok? Por exemplo, eu posso pegar aqui o código do cliente, jogar aqui para valores, arrastar aqui com o mouse, ele vai somar o código do cliente. Por que ele vai somar o código do cliente? Porque o código do cliente é um número, beleza? Se eu vier aqui na minha base novamente, ó, o código do cliente é um número, então ele está somando os números, está errado, lógico, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar os códigos de cliente. Então eu venho aqui, soma de código de cliente, clico com o botão esquerdo normal do mouse, vou lá em configurações de campo de valor e mudo para contagem, ok? Pronto, cheguei no meu volume, que é a quantidade de registros encontrados ali daquele campo, ok? E aí, eu poderia utilizar, por exemplo, deixa eu tirar aqui o código de cliente só para mostrar para vocês, mas eu poderia utilizar, por exemplo, o nome do cliente, que é um texto, né? Então eu pegaria aqui o campo nome do cliente, jogaria aqui para baixo e ele contaria automaticamente a quantidade de nomes de clientes, ok? Ou seja, todos os registros, todas as linhas ali representam o volume de vendas dessa minha base histórica de vendas, ok? Então, eu vou deixar, né, a contagem de nome de cliente, beleza? E aí, aqui no meu gráfico, como é que está ficando o meu gráfico? Ele criou aqui um gráfico de colunas, certo? Só que as colunas azuis representam a soma de valor de venda. O que é a soma de valor de venda? É o faturamento, ok? E as linhas, as colunas laranja,
representam a contagem de nome de cliente. O que seria isso? Seria o volume, beleza? Só que vocês podem observar que aqui nem aparece no meu gráfico a contagem de nome de cliente. Por que não aparece? Porque o volume ele é muito menor do que o faturamento, certo? Aqui eu tenho, por exemplo, em janeiro de 2016, 39 vendas realizadas, né, 39 unidades vendidas, somando o faturamento de R$ 28.933, beleza? Ou seja, são números, são grandezas bem diferentes. O que eu tenho que fazer aqui para exibir a minha série contagem de nome de cliente, que seria o meu volume? Eu tenho que alterar o tipo do gráfico, ok? Então eu clico com o botão direito do mouse aqui em cima do gráfico, vou lá em alterar o tipo do gráfico, ou vou lá na aba Design da faixa de opções do Excel em alterar tipo de gráfico, é a mesma coisa, beleza? Dá no mesmo. E aqui eu vou no último tipo aqui, que é o tipo combinação, ok? E aí, aqui em contagem de nome de cliente, eu vou selecionar o eixo secundário, para ele colocar isso em gráfico de linha. Ou seja, o faturamento vai ficar no gráfico de coluna, em azul, e o volume vai ficar no gráfico de linha. Ok, beleza. Show de bola. E aí ele criou um eixo aqui do lado direito para o volume e um eixo do lado esquerdo para o faturamento. Ok? Então vamos voltar aqui na minha tabela dinâmica, vamos terminar de configurar ela, para depois a gente ir para o gráfico, voltar para finalizar o gráfico dinâmico, o primeiro gráfico aqui, ok? Então aqui, ó, eu vou selecionar todos os valores aqui de soma de valor de venda, vou dar um Ctrl 1, um atalhozinho do teclado, ou o botão direito do mouse formatar células, dá no mesmo, e vou lá em moeda, vou formatar tudo como moeda, porque se trata de valores de vendas, ou seja, de faturamento. Vou fechar aqui as casas decimais, vou tirar as casas decimais, ok? Aqui onde está escrito, na célula B4, soma de valor de venda, eu vou digitar faturamento. E aqui em contagens de nome de cliente, vou digitar volume. Pode observar que o gráfico ele vai refletindo o que está na tabela, beleza? E aí é o seguinte, ó, vocês podem observar aqui no gráfico que existe uma coluna gigante aqui no final e colunas menores, né? 12 colunas menores e uma coluna gigante no final. O que significa aqui essa última coluna? Mostra aqui, representa o faturamento de 2017. Só que eu não quero exibir o faturamento de 2017 nesse gráfico aqui, né? Vamos voltar lá no que o exercício pede. Ele pede o faturamento e volume por mês de 2016. Então eu volto lá no exercício de tabela dinâmica e aí eu quero exibir somente 2016. Como é que eu faço para exibir somente 2016 e tirar 2017? Ó, quando eu clico de volta aqui na tabela, já não está aparecendo mais a minha janela auxiliar aqui. Botão direito do mouse, mostrar listas de campos. É isso que eu estava falando para vocês naquela hora, beleza? E aí eu vou criar um filtro. Esse filtro vai ser de data da venda. Então eu vou pegar aqui a data da venda e vou jogar em filtros. Ok? E aí aqui, ó. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Na realidade eu vou pegar os anos. Aqui, dentro de data da venda, aqui embaixo, anos, vou jogar em filtros, ok? E aí aqui, ele vai exibir um filtro aqui na tabela dinâmica, aqui em cima, certo? E vou selecionar aqui 2016. Pronto. Ele exibiu aqui apenas o faturamento e volume 2 meses de 2016 e ele cresceu aqui as colunas azuis que representam o faturamento por mês, faturamento mensal, beleza? Então eu já tenho, deixa eu só finalizar aqui ó, na tabela dinâmica, em rótulos de linhas, rótulos de linha, eu vou digitar mês, beleza? Mas para deixar bonitinho mesmo. É importante que quando vocês começarem a criar aí os dashboards de vocês trabalhem de forma caprichosa, né? Vocês têm que ser bastante detalhistas, né, tentar desenhar os gráficos dos mesmos tamanhos lá no dashboard, colocar cores que não destoem tanto, né, uma das outras, que conversem entre si.
podem criar um gráfico colorido, porém não um carnaval, né? Não fazer um carnaval no dashboard, porque senão fica feio. Beleza? Então, ó, agora nós vamos para o gráfico dinâmico. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui no gráfico dinâmico que nós podemos fazer aqui para ficar mais bonito. Vamos ocultar todos esses botões aqui em cinza que ficam aparecendo no nosso gráfico dinâmico. Como nós fazemos isso? Nós clicamos com o botão direito do mouse em cima de qualquer um deles e aí nós vamos lá nessa opção aqui, ó, ocultar todos os botões de campo do gráfico. Beleza? E agora ó, nós vamos posicionar essa legenda aqui para baixo. Então nós clicamos com o botão direito do mouse na legenda, formatar a legenda e vamos jogar ela aqui, ó, na parte inferior, posição da legenda inferior. Ok? Já ficou aqui embaixo. E agora nós vamos adicionar o nosso título. Ok? Vamos adicionar o título aqui. Clicar nesse mais aqui do lado do gráfico dinâmico. Vão aparecer essas opções aqui. Vamos lá em título do gráfico. E aqui no título do gráfico, vamos pegar o título lá no exercício, certinho. Ó, FAT versus VOL por mês de 2016. Vou copiar aqui para ficar certinho. Beleza? Então vim aqui no título, dei um Ctrl V, copiei lá, colei aqui, eu poderia ter digitado também, beleza? E vamos voltar lá só para terminar de ver as especificações lá que o exercício está pedindo. Ó. Então, o primeiro gráfico é o faturamento em colunas, em azul, o volume em linhas, em laranja, sem rótulos de dados, ou seja, sem aqueles númerozinhos lá que mostram cada série ali, cada coluna da série ou cada linha ali de cada período, ok? Então ele já está pronto, né? Praticamente pronto o gráfico. Vamos pegar esse gráfico aqui, selecionamos ele, vamos dar um Ctrl X para recortar, ou botão direito do mouse recortar, é a mesma coisa, ok? Ctrl X ou botão direito do mouse recortar, e vamos lá na próxima planilha, que é onde nós estamos criando, nós vamos começar a criar o nosso dashboard. Então vamos posicionar aqui mais ou menos, ó, vamos lá no gabarito para ver, onde é que está? Está partindo aqui aproximadamente da célula A4. Vamos voltar aqui, ó, exercício dashboard. Aqui que nós vamos criar o nosso dashboard. Ó. Ctrl V, ele moveu aqui o gráfico dinâmico daqui para cá, ok? Vamos diminuir o tamanhozinho dele aqui, ó. Vai ficar bem pequeno, para caber os demais aqui do lado, aqui embaixo, para a gente desenhar o nosso dashboard, ok? E aqui está o nosso primeiro gráfico do nosso dashboard, faturamento volume por mês de 2016. Ou seja, a tabela dinâmica dele está aqui nessa planilha, exercício, underline, tabelas, underline, dinâmicas, e o gráfico está dinâmico está na planilha exercício, underline, dashboard. Ok? E aí, ó, nós vamos voltar lá e vamos fazer o segundo. É o seguinte, ó, vou dar um pulo do gato para vocês aqui. Como é que vocês fazem, vocês podem fazer aqui o segundo gráfico, né? Vocês podem tentar, para agilizar o tempo de vocês, né, para ficar mais rápido aí a criação do dashboard, vocês podem tentar aproveitar sempre um gráfico anterior. Só que, no caso aqui, ó, no passo 2 ele pede faturamento e volume por mês de 2017, né? Os meses de 2017 em linhas, o faturamento e volume em colunas, ok? Só que aí, vocês poderiam me perguntar, Flávio, mas se eu pegar esse gráfico aqui, copiar e colar aqui do lado? Beleza, show de bola. Aí vem aqui, altero aqui para 2017, tal, beleza. Só que a minha tabela dinâmica, quando eu copio meu gráfico dinâmico, né, uma dúvida que muita gente tem até, né? Quando eu copio meu gráfico dinâmico, o que acontece? Ele mantém uma tabela dinâmica única, beleza? Ele mantém uma tabela dinâmica única. Então, as duas, por mais que eu mude aqui o meu título do segundo gráfico para 2017, por exemplo, ele está se baseando nessa tabela dinâmica aqui. Então, tudo que eu fizer nessa tabela aqui vai refletir nos dois gráficos, no original e no copiado, beleza? Então, eu não posso fazer isso aqui, é errado, ok? É uma dúvida aí que muita gente tem, muitos alunos meus costumam ter nos treinamentos,
na plataforma, beleza? Então, qual é a forma correta de eu agilizar meu trabalho? Volto aqui, ó, na minha tabela dinâmica e copio a minha tabela dinâmica para depois eu criar o gráfico. Então, ó, selecionei aqui as colunas A, B e C, onde está aqui toda a minha tabela dinâmica. Vou pular uma coluna aqui para deixar organizado e já vou para a coluna E. E aqui vai estar minha segunda tabela dinâmica do meu dashboard. Lembrando que para cada gráfico do dashboard eu preciso ter por trás uma tabela dinâmica, ok? Então eu vou só tirar aqui essa imagem daqui, essa forma daqui, beleza? Para não ficar duplicado, botão voltar aqui. E aí aqui, ó, na minha segunda tabela dinâmica, eu vou alterar para 2017. Aí como é que facilitou o meu trabalho? Eu tive que refazer minha tabela dinâmica do zero. Só copiei a tabela anterior e voltei para frente. E meu gráfico continua lá parado, se baseando na primeira tabela. E agora eu vou criar um gráfico para a segunda tabela, né? No caso, eu não consigo aproveitar esse gráfico aqui. Como é que eu posso fazer? Eu posso clicar nesse gráfico e lá inserir, na aba inserir da parte de opções do Excel, em gráfico dinâmico. Ou eu posso ir num gráfico qualquer aqui. Por exemplo, eu já posso ir no gráfico de combinação, aqui nos gráficos normais do Excel, que eu chamo de gráficos estáticos. Eu vou definir aqui uma de combinação, beleza? Só que aí é o seguinte, ó, o que acontece? Aí você me pergunta, Flávio, mas você está criando um gráfico dinâmico. Beleza, mas eu estou criando um gráfico dinâmico a partir de uma tabela dinâmica. Então, quando eu crio um gráfico a partir de uma tabela dinâmica, independente de eu ter clicado em um gráfico normal, um gráfico estático ou um gráfico dinâmico, ele vai entender que eu quero criar um gráfico dinâmico. Por isso que ele já criou um gráfico dinâmico aqui, mesmo eu tendo selecionado um dos gráficos normais aqui, os gráficos estáticos. Ok? Não necessariamente, quando eu estou me baseando por uma tabela dinâmica, eu preciso ir lá em gráfico dinâmico. Ele também criaria um gráfico dinâmico aqui. Ok? Normal. Beleza? Só que é exatamente igual à opção lá do gráfico normal. Ok? Então, ó, aqui está o nosso gráfico dinâmico. Já está com 2017 selecionado. Beleza? Que ele reflete aqui a tabela dinâmica. E nós vamos aqui terminar de formatar ele, né? Então vamos clicar com o botão direito do mouse aqui em qualquer botão, ocultar todos os botões de campo no gráfico, beleza? Vamos colocar aqui a nossa legenda na parte de baixo, parte inferior aqui, ok? Vamos clicar com o botão direito do mouse em alterar o tipo do gráfico. Vamos lá colocar um eixo secundário para volume, beleza? Show de bola, ele levou lá para cima. E nós vamos criar um título do gráfico aqui no maisinho do lado. E aí aqui, ó, vamos pegar lá o nome do gráfico, vai ser FAT versus vol por mês de 2017. Selecionei aqui, Ctrl C, exercício tabela dinâmica, vou lá no meu título, Ctrl V, beleza? Para facilitar aqui, não ter que digitar tudo novamente. Só mandar um abraço aí para o Thiago Rodrigues, falando de Calcaia, no Ceará. Seja bem-vindo, Thiago, à nossa live. Espero que goste aí da nossa live e nos acompanhe sempre, beleza? E aí, vamos só verificar aqui se tem mais alguma especificação aqui diferente, né, para esse passo 2 aqui, para esse segundo gráfico. Então, ó, faturamento em colunas em verde e o volume em linhas em laranja, sem rótulos de dados também. Então, o que muda desse segundo aqui, está pegando faturamento e volume de 2017, para o de 2016? É que o de 2017 está em verde, para colocar em verde, e o 2016 ele estava em azul. Então vamos lá de novo, vamos colocar isso daqui, selecionar em qualquer coluna aqui, ele já seleciona todos automaticamente. Eu vou vir aqui, ó, no baldinho, né, na formatação aqui do preenchimento, na cor do preenchimento, e vou selecionar a cor verde aqui, beleza? Para diferenciar 2016 de 2017. Selecionei meu gráfico dinâmico, dei um Ctrl X, vou lá no exercício dashboard, clicar do lado aqui, dei um Ctrl V, beleza? Deixa eu só ver lá no meu gabarito
Onde é que está posicionado? Está posicionado aqui na parte de baixo. 2016 em cima e 2017 embaixo. Beleza? 2016 em cima e 2017 embaixo. Ok? Deixa eu voltar aqui. Vou botar 2017 aqui embaixo. E aí eu começo a alinhar o tamanho de um gráfico com o outro. Ó, alinhei aqui mais ou menos a posição, o tamanho aqui da largura do gráfico de baixo com o de cima. E agora eu tenho que alinhar a altura. Ó. Pego aqui, coloco do lado, vou no olhômetro mesmo. Beleza? Alinhei a altura aqui. Coloquei aqui embaixo, eu posicionei aqui embaixo. Beleza. Eu posso até utilizar as linhas de grade aqui de fundo, essas linhas que ficam aqui nas células, para me ajudar a posicionar aqui os gráficos, a alinhar todos os gráficos. Mas eu particularmente gosto de trabalhar sem linhas de grade. Como é que eu faço para tirar essas linhas de grade? Venho aqui em exibir, clico em desmarco aqui a opção linhas de grade. E aí ele exibe tudo sem linhas de grade, deixando ali o nosso dashboard mais limpo, ok? Eu posso trabalhar com linhas de grade o tempo todo, até o final. No final, tirar as linhas de grade, ele vai limpar tudo. Eu vou até fazer dessa forma para vocês verem, ok? Beleza? E aí, ó, vamos para o próximo. O próximo gráfico, ó, que é o passo 3, cria um gráfico dinâmico de colunas chamado faturamento por ano. Beleza? Então, ó, eu vou lá na minha base novamente, e aí eu vou criar um gráfico de colunas com faturamento por ano. Beleza? Então eu seleciono aqui qualquer célula da minha base, qualquer uma, não preciso selecionar tudo, não tem problema. A partir do Excel 2016, ok? Excel 2016 e Excel 365, né? Você pode selecionar qualquer célula. Vamos lá na aba inserir, da faixa de opções, gráfico dinâmico. Clicamos no gráfico dinâmico, planilha existente, exercício, tabelas dinâmicas, e vamos posicionar ele aqui, pular uma coluna aqui, a coluna H, vamos posicionar na coluna I, e 4 para manter aqui na mesma altura aqui das outras tabelas dinâmicas. Ok, beleza, ele criou aqui meu esqueleto do gráfico e meu esqueleto da tabela dinâmica. Ok? E como é que eu quero minha tabela dinâmica? Eu quero, passo 3 aqui, os anos em linhas e o faturamento em colunas. Então vamos lá de novo, exercício de tabelas dinâmicas. Vamos pegar aqui, ó, os anos, vamos clicar neles aqui. Beleza? O último campo aqui. E o faturamento, valor de venda, só clicar nele aqui, ele já soma o valor de venda, ou seja, já é o faturamento, em colunas. Então ele colocou aqui, ó, os anos, o faturamento, no caso, um gráfico de colunas por ano, 2016 e 2017, beleza? E aí aqui na nossa tabela, vamos mudar também soma de valor de venda para faturamento, lembrando do capricho na criação dos gráficos e das tabelas também, beleza? Que dão base para esses gráficos. Aqui em rótulos de linha, vamos digitar ano, e aqui vamos formatar os valores para reais. Podemos vir aqui, ó, nesse campo aqui da página inicial, da faixa de opções do Excel, e podemos colocar em moeda, por exemplo, tirando aqui as casas decimais. Ou o botão direito do mouse formatar células, ou o atalho Ctrl 1 também, beleza? Então nossa tabelinha está pronta, vamos agora para o gráfico. Como é que ele pede o gráfico aqui? Vamos voltar lá, vamos ler a especificação do gráfico, ó. Passo 3, anos em colunas em azul, com rótulos de dados e sem eixo vertical, lateral. Ou seja, vamos voltar lá, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no gráfico dinâmico, tirar o botãozinho, ocultar todos os botões de campo de valor de campo no gráfico, beleza? E aí os anos em azul, ok? Vamos adicionar os rótulos de dados, beleza? Ele adicionou aqui os valores, os rótulos de dados das duas séries, né? Ou melhor,
dos dois períodos, 2016 e 2017, da minha série, que é o faturamento, ok? Aqui o eixo, ele diz que não precisa ter, né, até porque não faz, até para ficar mais limpo o nosso gráfico, o nosso dashboard, para não ficar com informação duplicada aqui, beleza? Eu já sei os valores aqui de cada período. Para que eu quero essa régua aqui do lado, né? Esse eixo? Não faz muito sentido. Então eu clico aqui no eixo, seleciono ele e dou um delete, beleza? E aqui, ó, a legenda também não preciso dela. Por quê? Porque eu tenho uma única série aqui que é o faturamento. Posso deletá-la também, beleza? E aqui, no meu título, eu vou digitar o título lá que ele está pedindo aqui no gráfico, ó, faturamento por ano. Posso digitar ou posso copiar aqui, já que já está escrito aqui, para facilitar. Vem aqui no meu título, copiei lá, Ctrl V aqui, colei aqui, ok? Está pronto o meu gráfico. Então em azul, vamos ver lá de novo, ó, azul com rótulos de dados e sem eixo vertical, beleza. Vamos selecionar aqui o gráfico, Ctrl X, vamos lá para o exercício dashboard, vamos posicionar aqui do lado do nosso primeiro gráfico aqui, ó. Olha que legal. Vamos colocar aqui no mesmo tamanho dele de altura, beleza? Ok. Vamos aqui na largura agora. Deixar aqui do tamanho dos anteriores. Não precisa ser exatamente igual, mas o mais próximo possível, ok? O olho, essa hora também já está mais cansado e tal, mas é bom você ser o mais caprichoso possível na criação do dashboard, para ficar um dashboard bonito, bacana, chamativo, fácil de entender, fácil de interpretar, beleza? Então aqui nós temos já o nosso faturamento por ano. E agora nós vamos para o passo 4, que é a criação aqui de um gráfico dinâmico de colunas chamado volume por ano, beleza? Então essa é a mesma coisa do de cima, só que ao invés de ser o faturamento vai ser o volume. Então o que nós podemos fazer aqui? Aproveitar a tabela dinâmica. O gráfico dinâmico não dá para aproveitar, beleza? Então eu vou selecionar aqui as colunas I e J, Ctrl C, pulei uma coluna, coluna L, Ctrl V, beleza. Tenho aqui o faturamento replicado, ok? A tabela dinâmica mostrando o faturamento, replicando aqui a tabela anterior. Botão direito do mouse, mostrar listas de campos, ok? Que é a nossa janelinha auxiliar aqui do lado. E aqui agora nós vamos alterar essa informação de faturamento aqui para volume. Como é que nós podemos fazer isso? Ó, esse faturamento está se baseando no campo valor de venda, beleza? Então, ó, nós vamos clicar com o normal aqui, com o botão esquerdo normal do mouse, aqui em faturamento, vamos lá na última opção, configuração de campo de valor, e aqui nós vamos alterar para contagem, olha que legal. Então, ao invés de somar, ele vai contar, beleza? Ele vai contar a quantidade de linhas, lembrando que cada linha dessa é um registro de vendas, ou seja, é um volume, é uma unidade vendida de cada item desse, cada item vendido, um DVD, um fogão, uma lavadora, um micro-ondas, né, uma TV 32 polegadas, um liquidificador, por aí vai, beleza? E aí aqui ó, eu vou formatar em número, porque aqui já não é mais valor monetário, né, não é mais dinheiro, é quantidade. Então eu altero aqui para número, sem casas decimais, beleza? E aqui em contagem de valor de venda eu vou alterar para volume. Beleza? Reposicionei aqui, redimensionei, melhor dizendo, o tamanho da coluna, clicando 2 vezes, ok? E aqui, a partir dele, eu vou criar o meu próximo gráfico dinâmico do meu dashboard, que vai ser muito parecido com esse daqui, só alterando de faturamento para volume. Então, eu volto aqui, ó, selecionei a tabela dinâmica, vou lá em inserir, posso ir em gráficos normais ou gráfico dinâmico, vou no gráfico normal mesmo, inserir gráfico de colunas, primeiro aqui 2D, beleza? E aqui eu já vou de cara tirar os botões, clicar com o botão direito do mouse no botão aqui, ocultar todos os botões de gráfico de valor, ok? Deixa eu voltar lá para ver as especificações desse passo, que é o passo 4, lá em gráfico dinâmico, anos em colunas em laranja,
com rótulos de dados e sem eixo vertical lateral. Ou seja, ele não vai ter o eixo lateral também, vai ter os rótulos de dados, ok? Ele vai conter lá os rótulos de dados, não vai conter o eixo vertical, a gente pode excluir o eixo vertical, pode deletar, só que as colunas vão estar em laranja ao invés de estarem em azul. Vamos voltar lá. Então, podemos selecionar aqui ó, já o nosso eixo, né? Com ele selecionado. Deixa eu tirar aqui. Com ele selecionado, nós podemos clicar no Delete, no botão Delete, ele vai deletar. Vamos na série aqui, qualquer uma das colunas, botão direito do mouse, adicionar rótulos de dados. Beleza? Então eu tenho 483 na primeira, em 2016, e 517 unidades vendidas em 2017. Beleza? A minha legenda aqui, como é uma informação única, né, uma série única, no caso aqui o volume, eu não preciso ter, porque senão eu dou mais espaço para o meu gráfico. Por que eu digo isso? Eu vou até deixar aqui para vocês verem lá na frente, beleza? Deixa eu voltar aqui mais especificações, para ver se tem mais alguma. Vou alterar aqui ó, as colunas para laranja e o volume, o título para volume por ano. Vou selecionar aqui o título, volume por ano. Vou aqui, meu exercício, vou alterar aqui o total para volume por ano. Vou vir aqui em qualquer uma das colunas, página inicial, baldinho, beleza? Laranja. Ok? Está pronto o meu gráfico, depois eu vou só tirar essa legenda aqui, só que eu vou mostrar para vocês a importância de não ter essa legenda aqui, beleza? Então eu selecionei, dei um Ctrl X para recortar daqui, para tirar daqui. Fui lá no exercício dashboard, que é a próxima planilha, a próxima aba. Vou clicar aqui, ó, vou dar um Ctrl V. Beleza? Ele posicionou aqui. Vou dimensionar aqui o tamanho da largura. Ok? E o tamanho da altura aqui de acordo com o do lado. Beleza? Ok? Então, olha como é que uma legenda ela atrapalha aqui, ela diminui, melhor dizendo, o tamanho do gráfico, né? Como eu tenho uma única série aqui, que é o volume, eu não preciso estar exibindo aqui a legenda, porque a legenda só tem uma série, né? A legenda é mais utilizada quando você tem mais de uma série ali no teu gráfico, né? Tipo aqui, por exemplo, ó, você tem o faturamento e o volume. Então você está mostrando qual a cor representa o faturamento e qual a cor representa o volume. Aqui não. Você tem uma cor só, uma série só, beleza? Então vou clicar aqui na legenda e vou deletar. O que vai acontecer? O meu gráfico é pequenininho. Como é que ele aumentou de tamanho? Ou seja, eu ganho muito mais espaço na área do meu gráfico ali para exibir os resultados daquele gráfico, beleza? Então nós já criamos 4 gráficos aqui, já chegamos no passo 4, ok? Ainda faltam todos esses passos aqui e, por fim, a inclusão aqui, a criação de segmentação de dados e da linha do tempo, beleza? Então vamos fazer o seguinte, pessoal, terminou a nossa live hoje, eu vou dar continuidade a essa live, né, até a gente chegar aqui nesse nível de gabarito, o gabarito do dashboard, o dashboard completo, no caso, com todos esses gráficos aqui, né, seguindo todos esses passos aqui até o passo 14. Quando a gente chegar no passo 14, a gente já vai ter o gráfico desse jeitinho, o dashboard desse jeitinho aqui, beleza? E eu vou passar mais dicas para vocês no decorrer das lives, e a gente continua na próxima terça-feira, às 21 horas, a parte 2 aí da nossa live sobre criação de dashboard no Excel. Ok? Grande abraço, muito obrigado aí pelo prestígio de estar acompanhando aí o nosso trabalho da Pense Excel, ok? Esse vídeo com o material vai estar disponibilizado na nossa plataforma, no nosso site, que é o www.penseexcel.com, ok? Basta vocês acessarem lá e experimentarem por 7 dias grátis. Vocês conseguem baixar o material para vocês exercitarem as lives, ok? O vídeo tá disponível, vai ficar disponível aqui no próprio YouTube e também na plataforma, beleza? Mas o material
vai estar lá dentro da plataforma disponível. Ok, galera? Grande abraço, uma excelente semana a todos. Vou dar uma boa noite aqui para o Paulo Roberto Valim, de São Paulo. Seja bem-vindo, Paulo, à nossa live. Espero que acompanhe aí sempre, espero que tenha gostado. Ok, galera? Obrigado aí pelo prestígio, grande abraço e até a próxima terça-feira, às 21 horas, aqui no canal do YouTube da Pense Excel. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.